Vamos abrir aí a palavra de Deus. 1 de Pedro, capítulo 5. Irmãos, eu vou pedir permissão a vocês para pregar de máscara. Hoje pela manhã eu tive uma tossezinha assim leve. Como o ventilador está batendo aqui, tem um grupo de pessoas ali, para a gente evitar qualquer possibilidade, eu vou preferir pegar de máscara, então não estranhe. 1 de Pedro, capítulo 5. Olha, hoje pela manhã, no meu programa, eu iria continuar a série sobre a carta pastoral que Paulo falou para Timóteo, sobre o tema que eu dei, saibam disso. Mas já ontem à noite eu resolvi mudar um pouco, deixo para falar à noite sobre esse tema, e reforçou no meu coração a ideia de falar do pastor com P minúsculo. Já há vários cursos que eu fiz, desde lá da igreja de Sunday Black, igreja multiplicadora, pequenos grupos, rede ministerial, igreja com propósito, grupos familiares, células. Eu sempre ouvi a expressão que nós aqui, eu, pastor Marcelo, era o pastor Aécio, o pastor Paulo na congregação dele, pastor Renato na expectativa de uma igreja que certamente o Senhor vai abrir uma porta para ele. Nós somos pastores com P maiúsculo, porque nós somos pastores da comunidade de forma geral. E existem aqueles pastores com P minúsculo, que é o líder de pequeno grupo. Então, eu ouvia sempre essa definição, que é uma definição estratégica, para mostrar o sacerdócio universal dos crentes. Então, é uma fala correta, eu não vou desmerecer essa fala. Mas pensando na ambiência do ministério pastoral, e leia-se por ministério pastoral aquele que passou por um seminário, aquele que passou por um cursilho, aquele que passou por um estágio, aquele que passou por 5, 4 anos de seminário, passou pela prova, enfim, e foi ordenado ao ministério santo da palavra de Deus. Então, eu estou me referindo a esse tipo de pastor. E não desconsidero aqui na igreja, por exemplo, que os meus líderes também têm o papel e a função pastoral, de jeito nenhum. Homens e mulheres. Eu vejo mulheres na igreja cuidando de outras mulheres que elas não querem ser pastoras e terminam pastoreando sem perceber. Isso também é de Deus. Aqui na igreja tem uma irmã que quando eu me aperto com alguma mulher, com alguma questão, e eu vejo que Tina não dá conta, é muita coisa, aí eu passo para essa irmã, ela está pastoreando. A pessoa nem me procura mais, eu deixo de ser pastor, para você ter ideia de tão bem que algumas irmãs fazem esse trabalho. É um negócio fantástico, eu vibro com isso. Então hoje eu quero falar sobre pastor com P minúsculo. E para a nossa definição didática, pastor com P minúsculo, hoje eu estou me referindo a Hermes e a pastor Marcelo. Nós somos pastores com P minúsculo. Porque existe um pastor com P maiúsculo, que é Deus, é Jesus. Então, eu sou um pastor com P minúsculo. Eu vou tentar mostrar para vocês na palavra de Deus onde eu encontro essa minha fala. Então, 1 de Pedro, capítulo 5, nós vamos ler do primeiro versículo ao versículo 11. 1 de Pedro, capítulo 5. Lembre-se que toda vez que lemos Pedro, é 1 de Pedro. Coríntios é 1 aos Coríntios. Então, 1 de Pedro, capítulo 5. Rogo, pois, aos pastores ou presbíteros que há entre vós, eu, pastor presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o supremo pastor, minha base está aí, o supremo pastor, pastor com P maiúsculo, que o supremo pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Oh, glória a Deus!
Rogo igualmente aos jovens, aqui ele está falando não ao pastor Marcelo, está falando só a Hermes, só os jovens. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Por isso que eu sou submisso ao pastor Marcelo, ao pastor Raimundo, a Cida, a Cláudia, a Nielsen, a Neto, ali, eu sou submisso a vocês por conta disso, viu? Reinaldo lá no fundo, vocês são mais velhos do que eu, tá bom? Então sejam submissos aos mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos de todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, debaixo ou sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, no tempo certo ou em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, ou rugindo como um leão, procurando alguém para devorar ou tragar. Resiste-lhe, firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Ó Deus, o Espírito Santo do Senhor, Pai, nos conduza no ministério pastoral, no santo ministério pastoral. O Espírito Santo do Senhor, ó Pai, nos revista, como diz o hino da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Que o Espírito Santo fale ao nosso coração quando estivermos no caminho errado. Que o Espírito Santo nos faça enxergar na Bíblia aquilo que primeiro deve causar impacto em nós, para assim, empolgados, partilharmos isso com os irmãos. Que o Espírito Santo nos diga nos momentos mais difíceis: esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem recompensa no Senhor. Então, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado por minha tão querida igreja, Igreja Batista Alvorada, aqui em Feira de Santana. Obrigado pelas manifestações de carinho. Obrigado pelos irmãos ouvintes do Gota de Sabedoria. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, Sua misericórdia dura para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de pregar aqui, eu quero partilhar alguns presentes que eu já ganhei na minha vida como pastor. Na vida como pastor, eu já ganhei 2 carros. Eu ganhei uma van. Quem está me assistindo em Itapuã sabe, essa van nós doamos para a PIB em Itapuã, está lá, é deles. Ganhamos um outro carro. Meu Deus, foi maravilhoso o carro que eu ganhei. Talvez a pessoa que me presenteou está ouvindo aí, então eu sou muito grato. E meu compromisso é deixar essa pessoa ganhar o galardão no céu, por isso que eu não falo o nome, né? E se me deu pensando que eu vou falar, quebrou a cara, né? Desculpa aí. Enfim, mas eu sei que não foi por isso, foi de coração, amém? Mas assim, irmãos, com todo respeito a esses presentes. Eu ganhei também, quando eu era pastor em Itabuna, minha casa pegou fogo. Aí os irmãos fizeram uma limpeza na minha casa e trocaram todos os móveis. O dia, irmão. O dia. Todos os móveis da minha casa foram trocados pelos irmãos da Igreja Batista Alvorada lá em Itabuna. Teosópolis, desculpa. Teosópolis. Mas vocês reclamam de tudo, né? Reclamam quando eu erro e falo Itapuã. Meu Deus do céu. Brincadeira, gente. Itapuã também fez uma coisa linda. Teve um dia que nós saímos de férias, quando voltamos, trocaram o sofá, trocaram fogão, trocaram geladeira. Foi um negócio que eu voltei das férias. Falei, meu Deus do céu. Acho que quando os irmãos chegavam lá em casa, diziam que vergonha a geladeira do pastor. Falei, vixe, aí hoje em dia eu só ando com tudo novinho em casa, para quando o irmão chegar lá eu não passar vergonha. Mas tem 2 presentes que marcaram a minha vida e não desmereço os outros. O
primeiro presente foi por uma pessoa que tem a síndrome de Down. Essa pessoa escreveu uma carta para mim e para a Tina, no momento em que eu completava 8 anos de ministério na Igreja Batista em Itapuã. E quem conhece um pouquinho as pessoas que têm a síndrome de Down aguda, elas são pessoas muito amorosas, como todos nós, enfim. Mas ela não consegue escrever como nós escrevemos. E ela escreveu com bastante símbolos. E eu recebi aquela carta, eu chorei e eu não sabia ler. Tina falou, nós vamos entender o que está escrito. Aí chamamos ela é uma senhora de uns 60 anos. Ela tem uma dislexia, ela tem alguns problemas neurais, mas ela tem uma paixão por Jesus. E um dia, um irmão na igreja me procurou porque a igreja estava com vergonha dela. Porque como ela não tem a capacidade topográfica, cognitiva, como todos nós, na hora do culto, estava cantando o hino do cantor cristão, ela gritava muito, então ela atropelava a ministra de música. E um dia eu pedi aos irmãos assim, ela está adorando a Deus. E a ministra de música bolou a estratégia de cantar mais alto do que ela. Não deu certo, aí teve de baixar, porque ela gritava muito. E essa irmã, quando nós demos a carta para ela ler a carta, eu, Tina, tinha mais um grupo de irmãos, ela falou coisas assim que eu não sabia. Que Deus tinha me dado, que eu sabia. Mas entre todas as coisas, ela falou uma coisa assim, tinha uma figura como se fosse uma laranja. E quando ela botou o dedo na laranja, ela disse que eu era vitamina C. Ninguém nunca tinha me chamado de vitamina C. Ela falou que, quando ela olhava para mim, ela só via a cor rosa. Eu não sabia que eu parecia com rosa. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, meu Deus, o que é essa vitamina C? E o que é o rosa? E aí depois ela foi explicar para a Tina que o rosa, para ela, é a cor do céu. O céu dela é rosa. E ela disse, quando olhava para mim, ela viu o céu. Eu falei, que massa. E a vitamina C, ela disse que eu era fortificante, que eu era sincero. Deus conhece o meu coração, muitas coisas que eu não tenho, que eu não sou. Mas uma coisa, Deus sabe que eu sou uma pessoa sincera. Eu sou leal aos meus irmãos. Eu sou tão sincero com o meu Deus que eu quero ser sincero com as pessoas. Esse foi um dos melhores presentes que eu ganhei. O outro presente que eu ganhei, também está em casa, é um caderno de 12 matérias, que uma irmã muito querida, diaconisa da igreja, irmã Astéria, ela, com problema nas duas visões, ela transcreveu todos os livros do Novo Testamento, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, todos os livros à mão. E ela me deu esse presente que eu guardo lá em casa como quem guarda um tesouro muito precioso. Em algumas folhas está em branco, ela diz assim, precisei parar para fazer a cirurgia de catarata. Outra folha ela para e diz assim, precisei parar para tratar o glaucoma. Precisei parar porque não estou enxergando mais o que eu escrevo. Senhor, me cura para terminar o presente do meu pastor. Esses, irmãos, são os melhores presentes que eu já recebi na minha vida. Fora esses dois, nessa manhã, por exemplo, Deus me presenteia com um casal que chegou aqui na igreja, eu não vou expô-los, não vou falar o nome deles, mas chegou aqui na igreja por um problema que praticamente não existia. Mas o pai dele foi lá em casa e disse, pastor, o negócio está feio lá. Eu disse, eu não atendo pessoas de outra igreja. Ele disse, pastor, eu lhe imploro, o pai chorando. E hoje, quando eu vejo esse casal firme no Senhor, eles sabem que eu não queria eles aqui na igreja. Eles sabem disso. O problema deles era quase nada. Mas sabe aquela coisa que o diabo entra? 2 meninos bons, problema quase nenhum. E quando eu olho nessa manhã esse casal aqui na igreja, eu quero eles aqui, porque eles são muito especiais. Na época, para não fazer proselitismo, não tem presente maior para um pastor do que ver vidas transformadas, restauradas e edificadas. Essa semana uma pessoa que não é da igreja me ligou porque mandou as fotos, o adolescente todo cortado e tentou se enforcar. Só Deus sabe como eu estava naquele momento com coisas. Na hora eu liguei para o pastor Marcelo, meu irmão, corre aí. Que a nossa vida não é fácil. E ontem à noite a informação que eu tive é que o menino, eu não concordo com isso, a gente está batendo para melhorar o atendimento a ele. Mas a família que faz parte, congrega aqui de alguma forma,
A família pediu socorro e o pastor Marcelo, correndo, conseguiu estancar um suicídio, cuidar da família e orientar a família. Então são essas demandas que às vezes a igreja não sabe dessas coisas e não somos nós que vamos falar. Mas ontem eu fiquei pensando, irmãos, quando eu tinha um compromisso 4 horas com uma pessoa que estava precisando, meu coração, eu não sabia o que a pessoa estava passando, angustiado. E aí vamos para o velório. Saí do velório e tinha um casamento 19 horas. Eu saí do velório e eu falei, eu vou com esse terno mesmo. Depois eu pensei, como é que eu vou com o terno do velório para o casamento? Como é que eu vou? Aí muita gente não sabe, mas em casa tem uma mulher que já tinha preparado um suco, já tinha preparado um terno e já tinha preparado um lanche. Quando eu cheguei em casa tinha toda uma logística para eu entrar, me preparar, botar gel no cabelo e ir para o casamento. Então, essas questões que envolvem o ministério pastoral, elas são, irmãos, não desgastantes, elas são edificantes. Agora, eu quero contar para vocês o que é que fere o pastor no ministério pastoral. O que fere o pastor no ministério pastoral é o pastor chegar aqui e ter coragem de se posicionar dizendo que a nossa igreja não vai se envolver com política. Fere o ministério pastoral, por exemplo, notícias que eu fico sabendo que irmãos de consanguinidade, inclusive aqui da igreja, com irmãos que não são cristãos, eles não se falam por causa de política. E às vezes eu tenho que sair da minha casa para receber uma ligação de um irmão que não é crente, para me pedir ajuda para acalmar o irmão da igreja que é crente, por causa da política. E isso fere o meu coração. Fere o meu coração quando eu vejo pais permitindo que os seus filhos não tenham contato com a palavra de Deus, com a escola bíblica discipuladora, e não estimulam seus filhos a pequenos grupos para crescimento. Fere o meu coração quando o irmão ou a irmã simplesmente finge que o que está acontecendo em Feira de Santana é algo só no campo político e não consegue enxergar como algo espiritual. Fere o meu coração vir ao púlpito semana a semana, quase 6 anos, tratando algumas coisas, e você olha para algumas pessoas, é como se entrasse por aqui e saindo por aqui. Por isso eu digo para vocês, é algo tão pequeno diante do que eu tenho visto Deus fazer. Aquilo que Deus tem feito, pelo menos eu posso afirmar do fundo do meu coração, no ministério pastoral, eu tenho visto Deus fazer tantas coisas, e eu criei uma dinâmica com Deus. Essas coisas me ferem, fico triste, meia hora depois eu estou olhando para tudo que Deus tem feito. Cada pessoa que Deus me deu a graça de batizar aqui, que eu olho para a história hoje, eu falo, Deus, obrigado. Cada quinta-feira que eu entro naquela classe de batismo, que há pessoas que entregaram a vida a Jesus no pequeno grupo, na escola bíblica, no culto online, como Joana que está aí. 17 pessoas se preparando para um batismo em tempo de pandemia. Isso cura o coração de um pastor. Desde setembro, 18 horas, nós tínhamos 6 da manhã, 18 horas e meia-noite. Desde setembro, todos os dias, 18 horas, nós estamos lá no canal do YouTube orando. E os irmãos da igreja firmes, nós já percebemos que isso ultrapassou os portões da igreja. Irmãos que chegam ali, irmãos, e têm um compromisso. Até hoje, desde setembro, eu só tive 2 probleminhas com alguém que perdeu o horário, e não foi por maldade. Nunca ficamos sem um dia de oração por causa de inadequações humanas, nunca. Então eu percebo nesse projeto de vida de ser pastor, que eu tenho vergonha, e Cláudio e Cida, eu agradeço muito pela vida deles, a direção da igreja, o conselho da igreja. Eu não gosto desse negócio aqui, eles sabem disso. Mas eu agradeço tanto a Deus pela vida de Cida e Cláudio, pelo carinho deles. Eles já fazem de um jeitinho que sabe que não vai me deixar triste. Porque se a gente não tiver cuidado, irmão, fica parecendo que quem é Deus.
Quem é não é Deus, é o pastor. Então eu agradeço muito pelo carinho de Cláudio e de Cida. Fiquei muito feliz com o que vocês fizeram agora de manhã, um reconhecimento dos colegas. Muito obrigado por vocês dois. Só a vestimenta de Cláudio e de Cida aqui à frente já valeu a pena. Incrível como eles vieram hoje. Já são simpáticos o tempo todo, mas hoje... E eu preferi vir assim, para não ser pastor, só para ser o irmão que está mostrando que também é gente. E a última coisa que eu quero falar para vocês sobre essa longa introdução é que o ministério pastoral, ele precisa ter prioridades. Irmão Raimundo falou ali tão carinhosamente comigo, com o pastor Marcelo, permaneçam firmes. Eu brinquei no final, vou ser bem firme quando eu tiver uma caneta dessa. Fiquei até com vergonha. Quer dizer, não foi tanta vergonha assim não, porque eu recebi. Ele falou, então fique, pastor, obrigado. Acho que ele pensou que ia dizer, não. Eu falei, obrigado, irmão. Mas, meus irmãos, o ministério pastoral precisa ter prioridades. Nós estamos fazendo aqui banheiros. Eu passo ali, irmãos, olha a coluna. Se tiver torta a coluna, eu chamo o administrador da igreja. Deus sabe o que eu estou dizendo. Eu vou ao banheiro, se tiver papel higiênico daquele duro, eu pego no pé do obreiro. Se o álcool tiver muito aguado, eu pego. Mas, meu irmão, minha prioridade é cuidar de pessoas. A minha prioridade é deitar com minha cabeça consciente de que as duas principais coisas que Deus me pediu para fazer, eu faço. A primeira coisa que Deus me pediu para fazer é para que eu me dedique. Essa é a primeira coisa do ministério pastoral. Me dedicar na oração e na palavra. Muitas pessoas não sabem como nós do ministério de celebração, de ensino, todos os dias nós oramos por vocês. Não tem um dia que eu não pegue aquele livro para ler pelos irmãos dessa igreja. Não tem um dia que eu não leia todos os nomes da minha liderança. Todos os dias, Deus sabe o que eu estou dizendo. O ministério pastoral, ele começa com oração e palavra. Oração e palavra. E a segunda coisa que Deus me pediu para fazer é pastorear o rebanho dele. Por isso que alguns não gostam do meu jeito. Porque tem pessoas que gostam da igreja na assembleia. É um botando o dedo na cara do outro, é confusão, um gritando mais do que o outro, e eu não nasci para isso. No dia que essa igreja voltar a ser como as atas que eu fui, eu pego a minha mala e vou embora. Porque Deus sabe o que eu estou dizendo. Eu não preciso da alvorada para sobreviver, porque o meu patrão é Deus. E para onde eu for, eu vou feliz, porque eu vivo com pouco. O pouco com Deus para mim é muito. E até hoje, nesses 6 anos de ministério pastoral da igreja, eu quero dizer para quem me escuta aqui e aí, agora e posteriormente, eu não tenho uma vírgula para falar da direção dessa igreja, da liderança dessa igreja. Eu não tenho. Porque tudo que eu trago aqui, tenho coisas para melhorar, muitas. Tenho gente para bater pesado e lapidar, misericórdia. Tem dia que me falta ânimo. Mas eu não tenho uma reclamação para falar da liderança dessa igreja. Nunca me distrataram, do mais velho ao mais moço, do fundador ao não fundador. Nunca me faltaram com respeito. Nós tivemos o ano passado uma dificuldade porque precisávamos trocar um pastor da congregação. E você sabe, a empresa, e a igreja não é uma empresa, a igreja é um organismo vivo e tem a sua funcionalidade. Mas precisaríamos colocar um pai de família para ficar desempregado, que era o pastor Renato, porque não tinha congregação para ele. Eu chamei a liderança e disse, irmãos, vamos segurar o homem de Deus, até Deus abrir a porta de uma igreja para ele. E essa igreja nunca me falou nada por conta disso. Está aí a irmã Marcela, que nós montamos um planejamento, estamos aguardando algumas partes do INSS. Nenhuma pessoa dessa igreja deixou de me ajudar na execução da ajuda a Marcela, esposa do nosso saudoso pastor Marcelo. Pastor Aécio. Fomos trazer pastor Aécio, fomos trazer pastor Marcelo, fomos trazer a Aparecida. O tempo todo essa igreja sempre comigo. Fomos implantar o encontro de casais. Só Deus sabe o que nós passamos para implantar esse encontro de casais. Gente que saía daqui de madrugada, acordava cedo, sempre comigo. A ideia do trailer não nasceu no meu coração, irmãos. Ontem uma pessoa de Tabuna, uma pessoa de Jacobina, essa semana gente aqui, gente do Gota de Sabedoria, gente da igreja, mandando as suas ofertas. E eu tenho certeza que se Deus alcançou o coração de pessoas de fora,
Deus já alcançou o coração da igreja. Por isso que domingo à noite, no dia 20 à noite, nós vamos chamar à frente aqui. Aí quem não está aqui, que está lá, vai de lá consagrar a sua oferta. Nós vamos ultrapassar esse alvo de 20 mil, porque há pessoas precisando do Evangelho, que também se manifesta através de serviço. Misericórdia, como eu estou falando. Voltamos agora para Pedro. É muito importante quando olhamos para a experiência de Pedro, porque todo mundo aqui sabe, se alguém perguntar assim, quem é o homem mais temperamental da Bíblia? Quem é o homem assim mais rústico da Bíblia, mais agreste da Bíblia? Nem Amós foi tão agreste como Pedro. Quem é o homem mais afoito da Bíblia? Quem é o homem mais precipitado da Bíblia? Todo mundo vai dizer o quê? Pedro. Pedro é o protótipo, é o arquétipo do descontrolado. É Pedro. E me deixa por demais com o coração enxaguado, impactado, quando Pedro escreve acerca dos deveres dos crentes no capítulo 4, e no capítulo 5 ele já inicia acerca dos deveres do ministério pastoral. Então eu queria que você prestasse atenção comigo aqui, quando ele diz: eu clamo, eu rogo aos pastores, aos presbíteros que há entre vós, eu sou um deles, testemunha dos sofrimentos de Cristo. Desculpa aí, viu, irmãos? Testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Vamos lá em Mateus capítulo 17, me ajuda aí, Dan. Mateus 17, de 1 a 5. Veja em que perspectiva Pedro está falando. Eu poderia falar sobre a carta de Paulo a Timóteo no capítulo 3, logo quando ele inicia, quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Poderia falar na segunda carta, no capítulo 2, no capítulo 3 e no capítulo 4. Mas Pedro, ele me mostra a mudança, transformação e transfundação na vida de um ser humano. Olha o que diz o texto, vamos ler do 1 ao 5. Primeiro, vamos começar do primeiro verso. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse, olha gente, volta um pouquinho aí. Moisés e Elias falando com ele. Ninguém pode pegar esse texto e dizer que os mortos falam com os vivos, que os mortos falam com os humanos. Essa doutrina não é bíblica. Falando com ele. 4. Então disse Pedro a Jesus, olha que Pedro não disse a Elias e a Moisés, Pedro disse a Jesus. A relação de Pedro não é com os mortos, a relação de Pedro é com o vivo. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres ou se quiseres, façais ou farei aqui 3 tendas. Uma será tua, Cristo, outra será de Moisés, lei, outra será de Elias, profeta. Ministério profético, ministério da lei. E Cristo. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa, ou seja, a glória e a Shekinah, os envolveu. E eis que, vindo a nuvem, uma voz, a mesma experiência do deserto, uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem conto prazer. A ele ouvi, ou seja, a ele escutai. Então nesse texto nós temos aí a revelação da principal doutrina, que não é o meu papo agora pela manhã, mas a principal doutrina é que eu não posso viver pela lei, eu não posso viver pelo ministério dos profetas, eu vivo por Cristo, Ele é Cristo, Ele é o centro, Ele é o alvo. Mas o que é que eu quero mostrar nesse texto? Eu quero mostrar nesse texto que Pedro está escrevendo essa carta de 1 e 2 de Pedro com experiência própria. Quando Pedro fala da glória de Deus, que ele é participante da glória de Deus, Pedro está nos mostrando onde ele estava quando ele comenta para a gente dessa glória. Ele estava num lugar onde Deus, ele saiu da forma de homem e foi transfigurado na forma de Deus. Foi rápido para eles isso.
O Deus que foi encarnado, não reencarnado, o Deus que encarnou no homem, que veio de forma virginal e vaginal, ele cresceu, ele nasceu, ele cresceu, ele foi tomando proporções de ser humano, e ele viveu 100% como homem, sem perder a sua 100% graça. E esse Deus maravilhoso, naquele monte, Pedro teve uma experiência com ele. Então Pedro, no primeiro momento que Pedro fala que ele é coparticipante, ele está falando do Getsemane. Olha o que diz o verso 2: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Veja que o rebanho não é do homem. Veja que o rebanho não é do pastor da terra. É claro que nós falamos a minha igreja, o meu rebanho. A gente fala por uma palavra de afetividade. Mas o rebanho, essa igreja, não é dos pastores. Essa igreja é de Deus. O pastor dessa igreja não é o pastor Hermes. O pastor dos pequenos grupos não é o pastor Marcelo. O pastor dessa igreja é Jesus. Ele é o pastor dessa igreja. Isso não podemos esquecer. Então ele diz: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Não por constrangimento. Não se constranja. Seja livre. Seja espontâneo. Irmãos, o pastor paga um preço muito grande por ser quem é. Porque aqui em Alvorada não, Itapuã também não. Mas tem pessoas que não aceitam o pastor do jeito que é. Tem gente que só aceita pastor impostando voz. Nosso Deus e nosso Pai, sentai-vos, levantai-vos, queridos, trago-vos. Aí o povo gosta. Quando o pastor é o que é, muita gente não entende, porque ensinaram para a gente, eu não sei quem, que aqui é um teatro. Que lá eu falo de uma forma e aqui eu falo de outra. Lá eu me visto de uma forma, aqui eu me visto de outra. Por isso que eu venho de terno no dia que eu quero, a forma que eu quero. Por isso que eu venho de manga comprida como eu quero. Porque quem faz o ministério pastoral não é como eu me visto. É como eu sou no meu interior. E como eu gosto de pregar de terno à noite, eu venho de terno à noite. Vocês já perceberam isso, que eu gosto de pregar de terno à noite? Mas de vez em quando eu venho sem terno, por quê? Para ensinar a igreja que não é a minha vestimenta que faz a minha fé. É a minha fé que dá o tom da minha vestimenta. Vamos lá em João capítulo 10, a partir do verso 10. Então, pastorear espontaneamente como Deus quer. É difícil, irmão, pastorear como Deus quer. Misericórdia, como é difícil. Pastorear como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. É difícil pastorear como Deus quer, porque nós somos tentados a pastorear do jeito que nós queremos ou que o povo quer. João capítulo 10, vamos ler o 10 e o 11. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então nós já sabemos qual é o papel do inimigo: matar, roubar e destruir. Agora o pastor, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Então o pastor com P maiúsculo é Deus, e é Ele quem dá vida pelas ovelhas. Olha, irmãos, eu dou minha vida pelas ovelhas. A minha vida, todos os dias eu dou minha vida. Às vezes eu passo o horário de comer, pastor Marcelo também, não tenho horário para dormir. Se me chamar a qualquer hora eu estou lá, eu dou a vida. Mas eu não morro por ninguém. Se disser, pastor, está tendo tiroteio ali, e tem uma ovelha, e desculpa, eu não coloco meu peito na frente. Eu digo: irmão, se joga no chão, porque eu dou a vida. Eu dou a vida, eu não dou a morte. Só quem pode dar a morte por nós é Cristo. Por isso que Ele é o pastor com P maiúsculo. Eu não dou a vida. Eu dou a vida. Eu não dou a vida. Eu só dou a vida. A vida. Por isso que não olhem para mim como Deus, porque eu não sou Deus, eu sou apenas um homem. Vamos de novo aí, João 21, de 15 a 17. Por que Pedro está falando que é preciso ter espontaneidade, é preciso ter constrangimento zero? Por que é preciso não ser ganancioso? Por que é preciso ter boa vontade? João capítulo 21, 15 a 17. Olha as experiências de Pedro. Por que ele escreve isso? Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Que coisa estranha, sempre Simão Pedro. Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Rapaz, Deus pedir a Pedro para medir, mensurar o tipo de amor que ele tem é complicado. Tu me amas mais do que os outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Irmãos,
O principal indicativo que um pastor ama a Deus é quando ele é dedicado às ovelhas de Deus. E o ministério pastoral começa com o apacentamento das ovelhas que estão na sua casa me assistindo agora. Se lá eu não for um pastor, se lá eu não tiver tempo para viver com eles, eu jamais vou conseguir ser um bom pastor aqui. Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Tornou a perguntar a segunda vez, Simão Pedro, tu me amas? Senhor, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pode passar. Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. 17, terceira vez. Oh, Jesus, perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste por ele ter dito pela terceira vez, né? Pedro ficou triste. Ô Senhor, primeiro, eu já falei. Eu gosto de Pedro porque ele fala a verdade. Eu estou cansado disso. Ficou triste. Respondeu-lhe Pedro, Senhor, eu não vou falar mais nada, porque tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes todas as coisas. E eu finalizo a minha palavra aqui, ó. É aí que eu aprendi o que é o ministério pastoral. O ministério pastoral, desculpa se vocês não se sentirem muito confortáveis com a minha palavra. Ainda que vocês não me reconheçam como pastor dedicado, amoroso, firme na palavra, firme no trato, fiel ao Senhor, mas Deus sabe o que se passa no meu coração, no coração do pastor Marcelo, no coração do pastor Paulo na congregação, no coração do pastor Renato, enquanto caminha nas ruas de Feira de Santana. Ele sabe disso. E é por isso que, porque Deus sabe, o que eu me dedico é para apacentar as ovelhas de Deus. Eu vou finalizar a minha palavra. Separei aqui alguns textos e como o tempo não comporta, eu vou só ler 2 versículos que eu separei 50 versículos sobre pastoreio. Eu vou falar só 2, tá bom? O primeiro deles, eu vou pedir aí ao irmão que coloque Provérbios 27 e 23. Provérbios 27 e 23. Esse texto não pode ter saído da boca de um ser humano comum, nem da sabedoria humana. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Há muitas pessoas que quando olham para esse texto só vê a igreja, mas olha o plural aí, rebanhos. O pastor tem mais de um rebanho, e o primeiro rebanho do pastor é a sua família. Por isso que no dia que essa igreja deixar de cuidar da minha família, amar da minha família, não faz sentido eu estar aqui. É por isso que eu amo tanto essa igreja, porque eles amam e honram a minha família. Amam e honram a família dos obreiros dessa igreja. Um outro texto que eu quero deixar para os irmãos, e eu vou finalizar, Atos dos Apóstolos 20 e 28. Eu finalizo porque o tempo não comporta. Atos dos Apóstolos 20 e 28. Atentai por vós, ou seja, por Marcelo, por Hermes, atente por você, e por todo o rebanho sobre o qual, olha que coisa forte, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu. Irmão, no dia que aqui a diretoria da igreja, especialmente o irmão Raimundo como moderador, no dia que eu estava sentado aqui, essa igreja lotada, eu soube que até telão lá embaixo tinha que eu não vi. No dia que eu vim aqui à frente, que a irmã Ana Maria, me parece, acho que foi Ana, a secretária da igreja, eu esqueci meus óculos em casa e eu peguei um óculos emprestado, nem me lembro se foi com o Nelson, se foi com o Ronaldo, foi com você, Nelson, e peguei um óculos para assinar. Aquele papel ali é um documento que vai para o banco. Mas a minha posse aqui se deu no dia que o Espírito Santo falou ao coração de vocês, ele está em Salvador. E no dia que eu relutei, e no dia que o irmão Ronaldo, segundo vice-moderador dessa igreja, dentro do meu gabinete lá em Itapuã, com o saudoso irmão Aurelino, eu não me lembro mais quem estava, não sei se a irmã Osete estava, lá no meu gabinete, era na parte de cima. O irmão Ronaldo me disse, pastor, se o senhor disser que vai esperar 1 ano, nós vamos esperar 1 ano. E quando o Ronaldo me disse aquilo, eu me dei um calafrio na alma. Ele disse assim, porque Deus falou para a nossa igreja que o senhor vai ser nosso pastor. Eu nunca mais esqueci aquele dia. No dia que eu vim aqui na posse de Cláudio, que eu vi o pastor Adelso aqui, o pastor Adelso é grandão, fala bonito, assim, um pastor que eu gosto muito.
Me deu vontade de falar com o Cláudio. Cláudio, o pastor Adelson é um homem sincero, que está querendo vir para a Feira de Santana. O pastor da igreja está aí. Eu não me via como pastor dessa igreja. Falar a verdade, eu não me vejo. Eu estou porque Deus mandou eu estar. E eu amo estar aqui. Eu amo essa igreja. Eu me sinto aqui em casa. Eu me sinto aqui em Itapuã, do mesmo jeitinho. Eu amo aqui. Mas eu acho que vocês mereciam um pastor melhor. Um pastor melhor. Mas eu amo estar aqui, porque eu tenho certeza que esse rebanho não foi obra de homem. Esse rebanho foi o Espírito Santo que me constituiu como pastor dessa igreja. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Jesus, obrigado pelos meus colegas da igreja, os ministros, que eles têm um perfil tão diferente do meu. Eles têm um olhar para o ministério, para tantos horizontes que não eram o meu. E eu tenho aprendido tanto com a humildade de Cláudio, de Cida, de Marcelo, com o saudoso Aécio. Eu tenho aprendido tanto com a diretoria estatutária dessa igreja, com o conselho, com os líderes de PGM. Eu tenho aprendido tanto com os irmãos que me cercam nessa igreja, que me mandam mensagem. Deus, hoje pela manhã, uma pessoa sair de Salvador para vir me trazer uma lembrança. Um negócio desse só pode ser o Senhor falando ao coração da gente. O irmão dessa igreja, sabendo que eu gosto de cuscuz, chegar cedo lá em casa com uma coisa tão gostosa para eu me alimentar. Mensagens e mais mensagens para mim, para o pastor Marcelo, presentes. Deus, no momento que eu disse à igreja, nós estamos proibidos de dar presente para os pastores. E quando eu comentei com o pastor Marcelo, esse ano não tem presente. Desde quando eu cheguei aqui, eu disse, o mesmo presente para o pastor tem que ser para o mesmo das congregações. E nenhum deles reclamou. Porque não há presente. Nós gostamos de presente. É bom ganhar presente. Mas nós também estamos doando esse presente para a obra missionária do nosso trilho. Uma igreja que ama é uma igreja que, apesar, a despeito das suas diferenças, procura compreender o outro. E quando Paulo, ou Pedro, ou Tiago, ou o próprio Jesus mostra os nortes possíveis de um ministério pastoral, ele indica que ficar firme na palavra, manter-se firme na doutrina. E olha, Senhor, quantas pessoas estão nesse tempo confundindo a cabeça dos irmãos com doutrinas que falam mais de homem do que de Jesus, com doutrinas que clamam mais a cura do que o Senhor da cura, com doutrina que fala mais de um dia do que do dia que é a ressurreição de Cristo, com doutrina que fala mais dos dons espirituais do que do dono de todos os dons, com doutrina que a cada palavra que eu prego eu falo mais dos reformadores, mais da história dos batistas do que da história de Cristo. Eu não aceito esse evangelho. Eu sou batista desde quando nasci. Eu amo ser batista, amo o meu cantor cristão, mas eu jamais vou colocar um cantor cristão. Jamais colocarei um estatuto batista. Jamais colocarei um estatuto de igreja. Jamais colocarei um regimento interno. Jamais colocarei o ser batista acima do ser de Cristo. Porque Cristo não morreu pelos batistas. Cristo também morreu pelos batistas. Cristo morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.